Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Eu sou o Guilherme Gomes Gabriel, estudante aí da disciplina de Energia Solar Fotovoltaica. Esse é o meu terceiro trabalho da disciplina, então vou iniciar aí minha apresentação de fato. Bom, essa é a residência que eu me localizo, o histórico de consumo de um ano aqui da minha residência, e esse é o histórico de consumo da residência de um familiar meu. A gente não está na mesma titularidade, mas aí para fim de estudo a gente vai considerar como se ambas estivessem na mesma titularidade, certo? Então aqui a gente vê que a gente tem um determinado consumo ao longo do ano. A residência dos meus familiares possui um consumo levemente maior. E nós temos então aí o consumo total das duas titularidades. Aqui a gente tem o somatório do meu consumo, dos meus familiares e o total ao longo do ano. E aqui a gente tem esse mesmo somatório descontado do faturado, daquela parcela mínima que a gente tem que pagar todo mês. Como ambas as residências são monofásicas, a gente paga um total aí de 30 kWh, que é o nosso faturado. Então aqui a gente tem os nossos valores faturados, 868 kWh, 1.623 kWh, que totalizam 2.851 kWh para ambas. É o total faturado. Bom, eu fiz a minha simulação no SAM utilizando um módulo fotovoltaico da marca Canadian, o CS6X de 330p, um módulo de 330 watts, que eu encontrei o valor na internet aproximadamente em 897,60, e utilizei o inversor da marca Fronius, modelo Galvo 2.0-1 de 2.000 watts, que eu também encontrei na internet, disponível por cerca de R$ 5.221. A minha simulação no SAM foi feita pelo município de Florianópolis, que é o mais próximo aqui da nossa realidade, utilizando uma inclinação de 28 graus virados para o norte, que é a disponibilidade que eu tenho na residência dos meus familiares. Essa residência aqui, tem um telhado aproximadamente virado para o norte. Bom, então a gente precisaria, pela nossa simulação do SAM, de 6 módulos fotovoltaicos para um inversor. O valor somado desses 6 módulos fotovoltaicos fechariam em 5.385,60, enquanto o nosso único inversor continuaria o mesmo preço. Então, o total gasto com módulos e inversores somariam 10.606,60. Eu acrescentei aqui 20% para a parte de cabeamento e instalação. Eu não sei se esse é um valor razoável, acredito que sim, visto que é uma instalação residencial, a gente não precisa de tanto cabo e não são muitas placas. Então eu considerei um valor de 20% em cima do valor total para essa parte de mão de obra, instalação e cabeamento. Bom, aqui a gente tem os resultados dados pelo SAM para esse nosso sistema, para essa nossa instalação. E a gente teria então aí um total produzido por ano de 2.802,71 kWh. Isso equivale a 98,31% da nossa demanda total anual calculada. Então é um valor muito razoável. Isso aqui desconta o faturado, isso não considera o faturado. Então a gente atende 98,31% da nossa necessidade através do SAM. E através do software PVGrid versão 2.0, a gente atende 100,86% da nossa demanda, que é esse valor aqui, 2.875,44, sendo que a nossa demanda, a nossa necessidade é de 2.851. Então um valor bem próximo, 0,86% a mais. Então como que se dá aqui no PVGrid? Aqui a gente tem um consumo aí da nossa unidade 1, a unidade dos meus familiares, tem o consumo mais o faturado, estão aqui, 1.623, basicamente 1.623 são os mesmos valores. E a gente tem o gerado. Por exemplo, em janeiro a gente tem 281,19 kWh. O SAM gerou um pouquinho mais, um pouquinho menos, perdão, 268,16, aqui 254,56 contra 234. Mas em geral esses valores aqui eles acompanham aí um mesmo perfil, um pouquinho mais do que o outro. Então a gente teria aí na unidade 1 um crédito gerado de 217,19, por exemplo, para janeiro,
seria esse valor descontado do valor consumido. Isso se dá para os outros meses. Aqui, por exemplo, a gente pode perceber que a gente tem valores negativos para o crédito. O que acontece? A gente está gerando menos do que a gente está consumindo, mas a gente tem aí os créditos que sobraram nos meses anteriores para a gente poder utilizar. Beleza. E aqui na unidade 2, que é a residência que eu vivo, você tem um consumo bem menorzinho, a gente vai utilizar desses créditos que sobraram aqui da unidade 1 para abater a minha necessidade. Então a gente tinha 217,19, abateu 28, sobraram 189,19. Isso vai acumulando de mês a mês, até que então chega no mês que a gente teria um crédito negativo, que o nosso consumo foi maior do que foi gerado. Então a gente pode ver aqui, ó, que o nosso acumulado começou a diminuir. A gente começou a consumir aquele montante que a gente estava guardando. De 629,64 foi para 450. Teve mais um mês aí onde a gente consumiu mais do que gerou. Diminuiu para 174. Mais uma vez, 53, 32, até que a gente volta aí a acumular uma gordurinha. Começa a consumir menos do que é gerado. Então, ao final de um ano, a gente gera 384,44 kWh a mais do que a gente precisa. Sendo que a gente está nesses anos de 2.851, esse valor aqui é um valor irrisório, é uma quantia muito pequena. Tanto que o nosso sistema, então, ele produz 100,86% aí da nossa necessidade. Então, esse valor aqui é só uma beiradinha de sobra. Eventualmente, a gente pode utilizar algum eletrodoméstico que a gente não tinha antes, a gente pode adquirir algum eletrodoméstico, então essa sobrinha aqui ela pode ser interessante para a gente. Agora a gente vai fazer a análise econômica. Eu não fiz uma distribuição do que era consumido na unidade 1 e na unidade 2 para a análise do SAM, pois as duas eram muito semelhantes. Uma variação aí de 2,5% do que foi produzido pelo SAM e pelo PVGrid. Então eu decidi utilizar o que era produzido pelo PVGrid, visto que eu poderia selecionar a cidade de Araranguá, enquanto o SAM eu tinha que selecionar Florianópolis. Preferi utilizar essa análise pelo PVGrid. Agora a gente fez aqui uma análise econômica desse nosso sistema. Só lembrando aqui, ó, que a gente produziu pelo PVGrid 2.875,44 kW. Eu não vou desconsiderar ali, vou arredondei para 2.875 aqui para a minha análise econômica. Como é que vai funcionar a nossa análise econômica? A gente vai estar considerando, primeiramente, um quilowatt de R$ 0,69 ao ano, com uma variação de 6% ao ano. Ou seja, ao longo dos 25 anos ele vai aumentando 6%. Então a gente pode perceber que ele começava em 0,69, 0,73, 0,78. Isso vai aumentando 6% ao ano. Enquanto a gente pode perceber que a nossa geração está caindo. Por que isso se dá? Porque a nossa placa tem o nosso módulo tem uma eficiência. Ele vai perdendo cerca de 0,55% de eficiência ao ano. Então a gente tem uma eficiência que vai decaindo ao longo do tempo e com isso ela impacta na nossa geração. Aqui eu coloquei a aquisição do sistema ali com os cabeamentos, com a instalação. E aqui a gente tem a geração anual em reais. Ou seja, é o que foi gerado no ano vezes o valor do quilowatt daquele ano. Então a gente vai percebendo que mesmo com a nossa queda da eficiência, o valor do quilowatt vai aumentando de forma que a gente vai produzindo, que a gente vai ganhando, por assim dizer, mais dinheiro a cada ano, né? O nosso investimento vai ficando cada vez mais valioso. E aqui a gente tem o nosso fluxo de caixa acumulado. Como é que se dá esse fluxo de caixa acumulado? No nosso primeiro ano, digamos que a gente não fez nenhum financiamento, digamos que a gente não conseguiu, o que a gente optou por pagar esse valor à vista. Então a gente foi lá e desembolsou 12.727,92. Foi lá e pagou de primeira esse sistema. Então a gente teria o 12.000 negativo aqui, só que no primeiro ano a gente já economizou 1.984,5. Por isso que o nosso fluxo de caixa do primeiro ano é de 10.743,87. E ao longo dos próximos anos a gente vai sempre economizando mais dinheiro. Economizou mais 2.000, opa, desconto do fluxo de caixa. Mais 2.000, opa, desconto aqui. Então vai descendo de 8.000 para 6.400,
e 23, 1673, até que então a gente sai do negativo, ou seja, a partir daqui o nosso sistema começa a gerar lucro, começa a colocar dinheiro no nosso bolso. Então o nosso payback para esse sistema ele é de 5 anos. Um pouquinho mais de 5 anos, porque aqui a gente pode perceber que a gente tem um valor um pouco pequeno aqui, visto que a gente ganhou 2.582. Então a gente tem algo em torno de 5 anos e meio vai ser o nosso payback. Eu não quis abrir isso de mês a mês, porque senão a gente teria uma tabela enorme aqui. Preferi fazer de ano em ano. Então aí, ao longo dos 25 anos de duração que tem mais ou menos o nosso sistema fotovoltaico, a gente vai ter um fluxo de caixa acumulado de R$ 87.188,97. É óbvio que nessa minha análise eu não estou considerando como o valor real do nosso dinheiro muda com o tempo. Mas a gente pode perceber que em vista da alta duração desse nosso sistema, ele é um investimento que vale a pena. A gente tem o payback em 5 anos e meio e a gente vai ter os próximos 15, 14 anos e meio no lucro. Então, ele pode não ser um melhor investimento que você está fazendo na sua vida, mas ele continua sendo um bom investimento para você fazer. Aqui a gente tem o gráfico aí então de como que vai funcionar esse nosso fluxo de caixa. A gente parte aí em negativo, mas aí nos quinto ano e meio, a gente já vira a curva e começa a obter lucro, começa a economizar, colocar dinheiro no nosso bolso. Então aqui era a residência aí dos meus familiares. A gente tem uma área grande de telhado que tem uma boa incidência solar, então seria um lugar ideal para se instalar esse sistema. Bom, esse é o meu trabalho. Obrigado aí pela atenção de todos e uma boa tarde a todos.